Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo metropolitano, minha amiga metropolitana. Hoje o Metrópolis Podcast traz para vocês um episódio especial de muita sabedoria, de muito conhecimento. Hoje vamos falar sobre uma mente sã num corpo são. Estamos aqui com duas grandes lendas da cidade no mundo da musculação. Antes de apresentar os convidados, eu peço a vocês que se considerem inscrever no canal e dar aquele joinha maroto. Estamos aqui com o professor Ricardo e o professor Diego. Professor Ricardo, quem que é o professor Ricardo? Bem, o professor Ricardo, ele se formou na Unesp, no estado de São Paulo, em Presidente Prudente, né? Já estou há muitos anos no mercado da musculação, de atividade física. Trabalhei com futebol aqui no Paranavaí, com o Parque, com o nosso Nico Vendramin, quando nós fomos convidados para vir para cá, para o Paranavaí. Trabalhei alguns anos em outra academia aqui na cidade e, com a graça de Deus, conseguimos montar a nossa academia, né? Eu sou formado desde 92, né? Estamos aí com algumas posses, no caso, né? Sou pós-graduado em Fisiologia e Personal Trainer, né? Montamos nossa academia em 2010 aqui na cidade e, com a graça de Deus, estamos aí até hoje no mercado, né? Procurando fazer um trabalho de qualidade, um trabalho que vise não somente a parte estética do ser humano, mas sim a capacidade de desenvolvimento do ser humano no geral, que é saúde, bem-estar, autoestima e tudo mais. Perfeito. Eu sou suspeito a falar da academia, que eu já estou lá desde o início. Viu? Muito boa academia. Professor Diego. Primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite. Bom, eu estou há menos tempo, obviamente, né, na área. Sou profissional de educação física formado aqui em Maringá, na Unicesumar. Certo. Tenho especialização também em fisiologia do exercício, que é uma área que eu gosto bastante também. Para a gente ter um entendimento melhor de fisiologia, são respostas agudas e crônicas do exercício. Eu acho que essa área é muito importante para a gente entender o que a pessoa faz dentro da academia e não ficar livremente fazendo exercício, puxando carga, movimentando carga. E como o professor Ricardo falou, a gente tenta promover sempre um ambiente para que a pessoa se sinta segura a realizar exercício e, obviamente, né, buscar resultado, né? Então, a gente vê muitas pessoas buscando emagrecimento, hipertrofia muscular, mas a gente sabe que é muito mais profundo que isso. Mas acho que é isso, né? O meu contato com a educação física na vida acadêmica é a graduação em fisiologia, mas desde muito cedo eu atuei no esporte, né, como um possível profissional de futebol. Acabou não dando certo. Sim. Mas é isso, a história é um pouco mais resumida. Sim. Bom, já que estão devidamente apresentados, eu vou perguntar para vocês de onde que vem a inspiração para vocês estarem no mundo musculação, no mundo fitness, no mundo do esporte em si. Bem, a nossa inspiração sempre foi, a minha em particular, acho que também do professor Diego, é promover qualidade de vida. Essa é a nossa principal tese. É você fazer com que pessoas que chegam na nossa academia de uma forma assim debilitada e saiam revigoradas. Até a autoestima da pessoa, né? Ela chega meio, né? Se ela está procurando um ganho de massa ou uma perca de gordura, né? Eu acho que é bem interessante que você trabalhe até o psicológico da pessoa, né? Não, com certeza. Essas mudanças que existem com a atividade física, e no nosso caso mais a musculação e o trabalho funcional que a gente trabalha, a gente vê os resultados visíveis. A pessoa entra numa situação mais debilitada e sai totalmente revigorada, né? Com autoestima melhor, com uma qualidade de vida melhor, ou se for objetivo a perca de gordura ou ganho de massa muscular, que concilia as duas coisas no caso, né? Então a nossa inspiração é essa, é você promover qualidade de vida. Exato. Então, já que estamos nessa linha, Ricardo, para quem não treina hoje, existe vamos dizer, um paradigma, né? Existe uma idade para você começar a fazer o exercício físico? Sim, o adolescente ou pré-adolescente, no caso, ele tem que ter a concepção do seu corpo, saber diversificar, os limites e a vontade de desenvolver alguma coisa. E ter, assim, a gente não fala muito de faixa etária no caso, porque tem crianças hoje que são mais desenvolvidas. Uma criança de 8, 9 anos consegue fazer atividade física normalmente, né? Coisas que no passado se achava que era errado no caso, né? Mas hoje, quanto mais cedo a criança procurar uma atividade física, desde que seja bem orientado por um profissional, melhor é.
Exatamente. Eu vou dar uma opinião. Sim. É um assunto meio controverso. Tem muita discussão com relação a isso, né? Opinião assim mais própria. Se eu for trazer certeza. Uma opinião assim mais própria de um profissional que já participou da vida acadêmica e agora a gente tá com a responsabilidade de prescrever, ou para criança ou para adolescente, é um tema assim meio complexo. No esporte é algo assim que divide opiniões, né? Então você tem criança na ginástica que, poxa, faz coisas que adulto não faz, né? Então são pessoas que a gente percebe que o aumento da altura longitudinal aumenta com relação ao exercício, né? Então, quando a pessoa está inserida no esporte, isso não acontece. A gente percebe, por exemplo, a Daiane dos Santos, né, medalhista, recordista, é bem abaixo, né, do que a gente entende assim para uma altura mediana ou alta. Diego Hipólito também é a mesma coisa, mas você percebe que são seres, né, hipertrofiados, com uma hipertrofia abundante. Então, é bom, não é? O que a gente podia orientar assim com bastante segurança é com a orientação de um profissional de educação física, sempre, não deixar jogado. Sempre, né? Sempre exato, então, agora como a gente respondeu ali do objetivo da idade, né? Então a gente fala um pouco sobre o objetivo. O que vocês encontram hoje na academia, na academia de vocês, que as pessoas procuram? Elas procuram algumas ganho de massa, algumas com perca de gordura, nesse sentido. Cada um tem um treino, né, que vocês elaboram. Sim, os perfis lá são bem variados, né? São várias pessoas que buscam perca de peso, perda de gordura, no caso, né? Perda de peso é uma forma errada de se falar, mas a perda de gordura ou hipertrofia, que é ganho de massa muscular, né? Então, os objetivos básicos são mais ou menos esses, mas muitos procuram por outras coisas, por um bem-estar, né? Por uma qualidade de vida, pelo aumento da autoestima. E isso agrega, lógico, nos valores que a gente está inseridos lá na nossa academia, que é a preservação da qualidade de vida da pessoa. Os objetivos de hipertrofia, ganho de massa muscular, são consequências da qualidade de vida que ela vai ter a partir daquele momento. Aí o professor Diego pode até dar uma palhinha nesse sentido também. Legal. Eu acho assim, na academia realmente a gente tem um perfil muito variado. Sim. Não tem aquele perfil de academia, aspas, né, marombeiro. Exato, a gente não tem só a galera que busca qualidade de vida, é bem assim, heterogêneo, digamos assim, não é nada homogêneo. Mas de modo geral, eu percebo que as pessoas elas estão muito procurando a prática de exercício físico e musculação, obviamente, por conta da estética. Sim. Né? Acho que é dever nosso, dos profissionais de educação física, da área, conscientizar que é muito além da estética. Sim, né? É verdade, que tem ali um fundo funcional, né? Que tem um tecido totalmente diferente, né? Que difere um pouco da estética. Mas assim, de modo geral, eu acho interessante a galera buscar estética, porque ao se olhar no espelho também tem uma resposta emocional, psicológica. Então acaba tudo se unindo. Tá ótimo. Então, o pessoal que procura academia, logo se vem numa primeira pergunta, né? Sobre suplementação. A gente tem uma gama grande na mídia, muito se fala de suplementação. Então, para a gente entender um pouco o contexto, o que é o suplemento? Suplemento tem, sim, uma variedade enorme hoje de suplementos no mercado. Alguns muito bons e outros, infelizmente, nem tanto, né? Questão de qualidade. Né? A suplementação hoje, ela é importante? Né? Devido ao objetivo de cada um. Agora, a alimentação é muito mais importante, né, do que a suplementação. Primeiro, a gente tem que observar alguns estágios de cada aluno, de cada indivíduo que está na academia. Todos precisam de um suplemento? Acho que nem todos, né? Exato, né? Há pouca maioria que quer ganhar um pouco de massa muscular, melhorar a sua autoestima, melhorar o seu ganho de peso mesmo, de performance, né? É necessário tomar um suplemento, né? Até onde vai essa necessidade, entendeu? Exato, né? E as pessoas já entram na academia com esse conceito. Não, posso tomar whey protein, posso tomar creatina? Ou geralmente os caras já compram a suplementação antes de começar a academia, né? Exatamente. Sem você ter feito um prévio, uma avaliação, né? Sem uma orientação. Exato. Né? Porque todo suplemento, ele tem um tempo hábil para você ser utilizado ele. Você tem que necessitar do suplemento, porque ele já disse, é um suplemento, vai suprir alguma necessidade do seu organismo. Então isso é muito importante. Um iniciante, ele vai entrar tomando um whey protein, um pré-treino, um BCA,
Tem necessidade não tem, disso? né? Não tem necessidade, entendeu? Isso na nossa concepção. Tem pessoas que podem até diferir, porque na nossa área tem muitos conceitos e muitas variáveis também, entendeu? Sim. Tem pessoas que já indicam por uma questão comercial. Exato. Na nossa academia a gente preserva a qualidade de vida e a saúde, então a gente orienta sempre nossos alunos a, assim, ter um período de adaptação primeiro, para depois querer tomar algum até porque suplemento. ele vai treinar, você vai ver a necessidade, de acordo com as avaliações físicas, o que ele está precisando, colocar mais ou menos, aí poderia entrar, né? Mas agora que você tocou num ponto muito interessante, Diego, sobre a alimentação. O quão importante realmente é a alimentação? A alimentação ela vai dar a base, né, para o treinamento, se ele vai ser de performance ou se ele não vai. Então a gente tem esse recurso que é o suplemento alimentar para dar um aumento de performance, digamos assim, como por exemplo a gente tem poucos testados cientificamente que tem essa resposta. E comprar por exemplo, uma creatina, a gente sabe que funciona, né? Sim. Só que tem muita coisa no mercado aí que não vai ter um efeito. Ele vai não ter é creatina mesmo, né, Exato, de fato, também. Né, tem muita coisa né? adulterada, enfim. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Mas a gente sabe que creatina é muito bom, que o whey protein é bom, mas é bom para quem, né? A gente tem que conscientizar as pessoas que há uma individualidade biológica e cada um responde de uma forma. Então, com relação à suplementação e alimentação, passa por uma avaliação dietética. Sempre, muita gente né? não sabe o que gasta diariamente sem exercício. Como que eu vou calcular, por exemplo, o gasto calórico que eu tenho e aí eu vou me alimentar referente a isso e depois eu vou suplementar. Então tem que ter essa orientação. Muitas vezes o caminho ele é muito mais importante do que a chegada. Sim, então, obviamente, o processo pela qual a gente passa antes, ele vai ser muito mais importante do que a chegada. Por exemplo, eu tenho lá o meu foco é hipertrofia. Certo. Mas, poxa, o que eu preciso fazer para ter hipertrofia? Será que em 2 meses que eu vou ter hipertrofia? 3? Poxa vida, tem gente que treina com 6 e não tem, né, essa hipertrofia. Então é um caso assim que precisa ser avaliado, né? Até fazer um marketing aqui para os nutricionistas, né? Que, poxa, já vamos até entrar nesse assunto também, mesmo, né? Porque, por exemplo, um nutricionista que você deve procurar aí quando você entra. Obrigado. Quando você chega no meio, você começou a ter um treino, você quer saber que uma dieta, você não tem base até então, né? Então, que nutricionista que procura? Um esportivo? Exato, acho que é por aí. Porque o que falta a gente, acho que a gente conscientizar é que o nutricionista, ele tem as suas especificações, como por exemplo as pós-graduações, né? Igual o professor Ricardo falou, nós fizemos fisiologia do exercício. Sim. Então, é uma área diferente, né? Então, por exemplo, a gente que procura, por exemplo, vou procurar um profissional que mexe com cardiologia, né? É diferente, né? Com diabetes, que são doenças crônicas, né? Não transmissíveis, enfim. Então, vai falar de performance, vai falar de treino, nutricionista esportivo, vai ver quem tem esse currículo. Muitas vezes uma graduação tem no final uma dissertação que a pessoa fez sobre isso. Sim. Ela entende mais, ela tá mais naquele caminho, né? Você dá uma pesquisada boa no seu profissional que você vai colocar a sua alimentação em si. Né? E no geral, para os alunos da academia, assim, pessoas que procuram uma atividade física, o melhor assim é procurar um nutricionista que vai orientá-lo a se alimentar melhor. Sim. Independente de performance, porque muita gente come muito mal. Né? Então, os nutricionistas hoje, a gente não tem como a gente especificar. Não, procura tal nutricionista ou tal nutricionista. Certo. Entendeu? Por quê? Cada um tem sua especialização, como o próprio Diego disse, só que essa adaptação alimentar, a orientação da alimentação, o nutricionista ele pode estar auxiliando quem está iniciando, né, uma atividade física. Então, será que ele está comendo corretamente? Será que o balanço calórico dele está o suficiente? Será que ele está consumindo mais do que está ingerindo? Será que está sobrando calorias ou está faltando calorias? E isso o nutricionista, com a avaliação que ele vai ter, ele vai conseguir orientar esse indivíduo, esse aluno a se alimentar melhor. Exatamente. Né? Agora, quando se fala em performance esportiva, no caso, aí sim, a gente tem nutricionistas que são dedicados especificamente à performance. Então aí é específico no caso que é. Não, você é um fisiculturista, então você tem que procurar um cara que entende disso, entendeu? Então cada área vai ser tem uma graduação ali que vai poder te ajudar melhor, né? Exatamente. Então aqui também nos leva a um outro questionamento, geralmente no iniciante que vai começar, ele está treinando há algum tempo, ele procurou um nutricionista, ele fez uso de suplementação, passa um determinado tempo, o que ele precisa, como que qual o tempo exato para ele evoluir com mais peso? Porque a gente sabe que o músculo responde a alguns estímulos, né? Vocês vamos dar a palestra de vocês sobre isso, mas como que ele sabe que ele pode levantar, subir o degrau com peso?
Então, aí assim, entra o papel do professor de educação física, né? O profissional da área ali que vai estar através das avaliações, que seria muito interessante fazer a avaliação, porque muitos hoje entram nas academias e não fazem avaliação física. Buscam um treino na internet lá, vou fazer aquilo lá e tá, o cara coloca 4 séries de 8, com tantos pesos, o cara vai e faz. O risco de lesão é muito grande. Então, independente do tempo que ele está na academia, se ele é iniciante, se ele é intermediário ou avançado, ele tem que ter sempre uma orientação para estar conduzindo esse tipo de treinamento. Então, através das avaliações físicas, do ganho de massa muscular que essa pessoa teve, a gente vai estar orientando ele a aumentar a carga, ou aumentar o estímulo, ou aumentar a intensidade. São várias variantes que tem no treinamento, que é importante saber, que vai gerar hipertrofia, que vai gerar ele aumentar o peso. Às vezes nem precisa aumentar tanto peso para ele gerar hipertrofia. Exato, e sim a qualidade do movimento que ele vai estar desenvolvendo. É que a gente vê a galera que começa, ele chega na academia, ele pega o treino, que nem o professor Ricardo falou, da internet, né, e começa que nem doido. O cara às vezes nunca fez o exercício, né? Então aqui a gente até pode ver a importância da execução correta também, né, Diego? Exato, a biomecânica, A né? biomecânica do exercício. Na educação física a gente tem duas áreas que abordam muito bem isso, que é a biomecânica e cinesiologia. A biomecânica, no caso, são análises mais matemáticas, né? Então avalia ângulo, braço de força, alavancas, etc. A cinesiologia, a cinesiologia ela já aborda uma questão qualitativa. Qual que é o padrão motor desse indivíduo, né? Então, por exemplo, na musculação, como é muito mais isolado, é mais simples, mas você já vê muito erro. Nossa, é verdade. Quando você vai analisar, por exemplo, um padrão motor do futebol, um jogador correndo, já é mais difícil, né? Então, na musculação, a gente tem movimentos mais simples e mais básicos e, mesmo assim, a galera, né, tende a errar. Então, tem que estar sempre ali atento. Então, assim, é uma dificuldade? É, né? Só que a gente precisa estar atento na sala, né, com os instrutores e com os profissionais de educação física. E essa questão de aumentar a carga é complexa falar, né? Porque o tecido muscular, ele é muito adaptável, né? Então, às vezes, a gente quer, com um mês, quer subir peso. Né? Então, vem aquela ansiedade, aquela emoção, eu quero aumentar, quero ficar com o peito grande, as costas, etc. Estético, né? Sempre o estético vindo batendo na tecla. Alto, né? Sempre, sempre. Então, assim, tem uma quantidade de tempo específica, a gente vai para, né, a ciência que fala um pouco disso, vou falar parece porque é teoria, né? A gente não sabe muito na prática, de novo, individualidade biológica. Mas vamos colocar aí 6 semanas, parece que seu tecido muscular quer aumentar a sua performance. Será que será o momento ali de eu, né, aumentar a carga, aumentar método de treinamento, sistema? Então, assim, é muito subjetivo, né? Mas tem que ir sentindo aos poucos, avaliar, que é importante também. E aí a gente vem também a importância de você ter equipamentos bem regulados, né? Que acho que entra no que o Diego estava falando, da execução correta mesmo, e o profissional sempre por perto, né, cara? Acho que é indispensável, né? É fundamental que nas academias tenham equipamentos que tenham uma boa biomecânica, no caso, para poder desenvolver o movimento sem causar prejuízo ao tecido muscular. E uma outra questão, falando de aumentar a carga, essas coisas, como o próprio professor Diego disse, o músculo ele é muito adaptativo. Mas a gente tem que considerar que tem tendão, ligamento, articulação, que são bem menos adaptativas. Eles têm os limites ali. O músculo se sobressai rapidamente. E o tendão, será que está adaptado para aumentar aquela carga naquele momento? É uma questão que a gente tem que saber analisar. Exato. E o profissional é que vai estar orientando esse aluno a fazer o movimento mais correto e aumentando essa carga, respeitando a lógica individual de cada um, mas respeitando também o tempo de treinamento, a forma que ele treina, se ele se alimenta bem, se ele suplementa, Exato, né? entendeu? Porque não adianta o cara, tô aqui 3 meses já, preciso aumentar peso. Será que ele se alimenta bem? Será que ele dorme bem? Será que ele toma bastante água? Entendeu? São coisas que a gente tem que estar analisando na sala de musculação, nas avaliações principalmente, se a pessoa está melhorando também a sua qualidade de vida, não só dentro da academia, mas sim fora da academia também. Porque às vezes o cara também não faz nada do pós-academia e quer estar, né? A gente vê também nas academias da vida aí que você vai o pessoal treinando em grupo. Às vezes o cara faz um grupinho de treino, pega o mesmo peso do outro, não está preparado para aquilo, né? E acaba se machucando, né? E aí o negócio é feio, né? Então aí a gente volta a falar aqui do aeróbico, né, cara? Qual que hoje é a importância do treino aeróbico? É antes ou é depois do treino? Como que funciona? Bom, treinamento aeróbio
pro ser humano é essencial, né? É essencial. Se a gente fosse comparar treinamento de força e treinamento aeróbio e falar, poxa, qual que é mais importante? É difícil dizer, porque força é importante, né, para tudo, mas tratando de aeróbio, principalmente se tratando que a gente tem que sempre consumir mais oxigênio, que é a moeda principal de a gente fornecer energia para qualquer coisa. Eu estar aqui sentado na postura, eu estou precisando de oxigênio, né? Então, o aeróbio ele é muito importante. Agora, é melhor antes, é melhor depois? São circunstâncias. Particularmente, eu gosto de trabalhar com aeróbio depois. Se eu for focar na força, se eu preciso gastar energia com força e performance de treino na musculação, eu não gasto energia fazendo cardio antes. Sim. Vou fazer um cardio para aquecimento, né? Então eu aqueço com um cardio. Bacana, né? 5, 8 minutos. Ou pode ser um cardio diferente da esteira. Não precisa ser bicicleta, não precisa ser esteira, coisas convencionais. Certo. Eu posso fazer burp, né? Agora, eu vou aquecer para musculação fazendo esteira. Por quê? Vou fazer perna? Beleza. Agora, se eu for fazer peito, para que eu vou aquecer na esteira? Por que eu vou aquecer na bicicleta? Faz um alongamento específico, faz uma mobilidade específica, um aquecimento específico, né? Então, isso tem muita dúvida dentro da sala da musculação, porque muitas vezes a gente não consegue ter essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Exatamente. Então, as pessoas falam assim, poxa, eu vou ver alguma coisa no YouTube, né? Às vezes fica mais fácil, etc, enfim, mas, né, precisa ter essa orientação. Agora, se fosse de modo contrário, vou fazer o cardio antes, então você está focando no cardio, né? Melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, enfim, potência aeróbia, né? Alguém que treina para esporte ou alguma coisa nesse sentido, mas tem que saber o objetivo certinho. Exato, e condicionar, né? Porque a ordem importa, é importante. Altera bastante, com certeza, do treino. Uhum. Então, o que nos dá, o Ricardo acho que pode falar também com o professor Diego, a gente já comentou um pouco sobre o descanso, né? O quão fundamental é o descanso, né? Uhum. Não, o descanso realmente, como você falou essa palavra, fundamental. Por quê? Você vai na academia, você faz seu treino lá, gasta energia, depleta a massa muscular, você machuca ela pra caramba, porque esse é o objetivo, você tem que machucar a sua musculatura para você se recuperar bem e hipertrofiar. Quando é um trabalho de hipertrofia, no caso, a gente tá falando aqui, né? Uhum. Então, o cara foi pra academia lá, malhou, tal, foi pra casa, porra, o amigo chamou ele pro barzinho, vou tomar uma cervejinha, um whiskyzinho e tal. Isso é o correto? Não é o correto, o cara não está descansando, ele não está fazendo o principal, que é o trabalho de recuperação. Você ir na academia malhar, é ótimo, é fundamental, senão você não vai ter essa depredação muscular. Mas se você não descansar, não se alimentar bem e dormir bem, não vai resolver nada. Vai até fazer um efeito contrário, você vai se machucar mais rapidamente. Então o descanso, ele assim, acho que é quase que um tripé, né? Você tem que malhar bem, dormir bem e se alimentar bem. Hoje se classifica até que a alimentação é até um pouco mais importante do que essas outras variantes. Só que não é só se alimentar bem e não malhar, né? Então todas as nuances são importantes nesse sentido de você ter um bom resultado, independente se é de hipertrofia, se é perda de gordura, se é condicionamento físico, você tem que fazer o trabalho beabá corretamente. Exato. E o descanso, ele vem assim, ele é um fator fundamental, é um fator fundamental, sem dúvida. Então, traduzindo, você falou da cervejinha do whisky, álcool e academia, sem chance. Não combina, né, cara? É uma coisa assim que não tem fundamento algum. Não dá certo, né? Mas quando as pessoas chegam para fazer avaliação, elas sempre perguntam disso, né? Imagina. E aí, se eu beber atrapalha, vai comprometer meu treino, ela sabe disso. Só que ela precisa do nosso aval. O cara vai no médico, né, cara? O cara vai no médico, primeira pergunta que ele sai tomando remédio, mas pode beber? Pode beber, exatamente. Eu acho que é bem essa, né? Exatamente. Tem, né, cara? Vai fazer o quê? A gente tem que lidar com isso também. É uma variável aí que, enfim, influencia. No nosso meio, o pessoal fala, não, você vai fazer academia, você tem que parar de beber, tem que fazer assim. Isso depende, assim, um profissional, um atleta profissional no caso, ele tem que levar uma regra muito mais além para ele estar trabalhando com alta performance. Um indivíduo normal que vai para academia, ele quer melhorar a sua massa muscular, melhorar a sua estética, melhorar a sua qualidade de vida, ele não pode beber nada? Né? Quem somos nós para dizer o limite de cada um? Sim. A gente orienta que o excesso vai prejudicar. Se você tem umas variações, no caso, no fim de semana, você tomar lá sua cervejinha socialmente, não vai te atrapalhar em muita coisa, né? Independente que sim, o álcool, a gente sabe que qualquer quantidade de álcool para o nosso organismo, ele vai afetar alguma coisa.
né? O nosso nervo central, a nossa biomecânica, a nossa sinergia do movimento, no caso, isso vai estar afetado. Então isso traz prejuízos? Com certeza. Agora a pessoa tem que saber o limite até onde ele vai para poder ter um resultado satisfatório. E não exagerar, no caso, nesse sentido. O duro que o álcool ele se torna traiçoeiro. O cara toma uma, nunca para em uma só, né? Então é melhor nem tomar. É importante a gente frisar essa questão do descanso também, porque é no descanso que a gente cresce, né? Principalmente quem visa hipertrofia. Emagrecimento também. Você precisa ter pausa, você precisa parar. Às vezes as pessoas, poxa, eu preciso emagrecer em um mês, né? Então, parece que tem uma... Parece, eu sempre falo parece porque pode ser teórico, né? Tem uma teoria que para cada quilo perdido que você precisa perder, tem uma quantidade de dias que você precisa manter. Então não adianta a velocidade da perda de peso, né? Então, calma, sem ansiedade, não vai com muita emoção, né? Tenta calcular aí pelo menos uns 2 ou 3 quilos mês. Vai chegar no final do ano com quanto, né? Então, eu ouvi falar que a lógicas. balança é bem traiçoeira nesse meio, né? Muito. Às vezes o pessoal até desanima psicologicamente porque o peso tá ali no mesmo jeito, mas ele não vê as outras evoluções, né? Sim, aí entra aquela questão do ganho de massa muscular, aquela troca. Você ganha massa muscular e perde gordura, né? E o leigo, ele sobe na balança lá, ele, eu aumentei meu peso, vou na academia, aumentei o peso, tá acontecendo, né? Eu tô ali malhando certinho, então não é só a questão de perda de peso na balança, e sim aquela troca de perca de massa gorda por massa magra. Isso é fundamental. Então o aluno ou a pessoa que entra para fazer uma atividade física ou uma musculação, no caso, ou qualquer outra atividade, procura um resultado, ele tem que saber avaliar o que ele está buscando, se ele está conseguindo atingir o objetivo dele. Eu fui para a academia, eu melhorei, estou dormindo bem, estou muito mais animado, vai bem disposto, mas o peso não perde. Então ele tem que analisar o contexto no geral. Sim, o que está acontecendo com o corpo dele naquele sentido de performance, no caso de melhoras. Se fica prendendo na balança, ele não vê o panorama que ele está evoluindo, né? Então às vezes fica nisso. Então isso aqui leva a gente a pensar também que a musculação é um exercício de hábitos, né? Você tem que criar hábitos, né? E manter esses hábitos saudáveis, tanto alimentares como de treino, né? Senão nada adianta, né? Não, com certeza. Uma constância de treino, pode né? falar um pouco esse respeito de hábitos aí que é muito importante. Disciplina e tudo mais, entra aí nessa área. É uma questão assim difícil, né? Criar hábito não é de um dia pro outro, né? Cara. Esse é que é complexo da gente entender. Porque a gente fala de treino na academia, mas depois o treino continua. Então a gente já falou de hábito, né? Então, já falou de descanso, da questão da bebida, o sono é reparador, não tem nada mais forte que sono. Então, assim, é complexo falar de hábito porque é uma junção de tantos fatores, né? E a gente limita só no exercício físico profissional, né? Mas muitas vezes a gente tá de psicólogo lá. Exato. A pessoa senta e começa a discorrer. E a gente, entendi e tal, né? Vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Aí a gente fala assim, poxa, eu vou prescrever treino aqui pra ela que vai durar 1 hora. Ela fala que tem 40 minutos. Exato. Professor, não dá, eu tenho tanto, eu tenho tempo. Então, as demandas hoje em dia, elas estão limitando a pessoa de desenvolver um trabalho mais específico, né? Então, é sempre assim, é o que dá. Então, a musculação, o treinamento, ela vem sempre em segundo plano. Para algumas pessoas, né? Mas para algumas outras parece que tá ganhando um pouco mais de autoridade na vida delas, sabe? Parece que elas estão colocando o exercício como uma prioridade. Sim, cara. Para essas pessoas a gente vê que funciona com muita força, né? Que é assim, uma mudança psicológica, social, até a cultura da pessoa muda, porque ela deixa de ir no bar para ir na academia muitas vezes. Exatamente. E se ela treina, ela fala assim, poxa, eu vou pro bar. Não vou. Então assim, é meio complexo, mas a gente precisa trilhar e ficar pensando a pessoa para isso, para aumentar a performance, qualidade de vida de modo hoje geral. acho que parece que há estudos aí para você desenvolver um bom hábito, leva aí de até 3 meses, né? Você tem uma constância para você criar esse novo hábito. E até seria o nosso outro tópico que iríamos entrar, que é o tempo de treino. Existe um tempo ideal para treino? Porque a gente vê que o pessoal na academia, os caras estão com 2 horas, 3 horas, outro faz 40 minutos, outro faz 50. Como que funciona isso? Acho que na verdade não tem. Não tem. Mas eu acho que tempo mínimo, né? algo subjetivo. Exato. Você não vai conseguir fazer um treino de hipertrofia, em menos de 30 minutos. Né? Dá? É possível? Cara, é possível, né? Porque assim, a gente teria que submeter um grupo de pessoas e falar, será que dá para submeter 30, 60 pessoas, fazer um estudo sistemático, randomizado para isso e falar assim, poxa, 30 minutos de hipertrofia, né? Mas quanto que hipertrofia?
né? Você tem uma fibra lá que tá com uma espessura, depois de, sei lá, 3 meses hipertrofiou com 30 minutos. É difícil, tem que estudar isso, assim, é algo muito subjetivo, sabe? Mas se a gente for parar pra pensar assim, no que nós já temos, dificilmente um treino leva menos de 1 hora. Muito difícil, para emagrecimento e para hipertrofia, condicionamento de modo geral. Até porque é uma pessoa que ela mesmo que ela estude, trabalhe e tudo mais, ela consegue tirar 1 hora do dia, né? Pro corpo dela, pra saúde dela, sim, né? é pra ela, né, poxa? A gente vem em primeiro plano, né? Exatamente. Então a gente tem que estar bem para poder trabalhar, tem que estar bem para poder estudar, né? Então, se a gente não cuidar da gente, né, nesse quesito, que já é mais que comprovado que é essencial, né? Atenção, foco, a gente não falou. Melhora tudo, né? Melhora tudo, meu. Então tem que ter e tem que colocar isso na cabeça da galera mesmo. E a atividade física, independente de tempo, no caso, se você faz 20, 30, 40 minutos, ela é importante, desde que você faça diariamente. Você pode fazer 30 minutos diariamente, vai melhorar? Vai melhorar. Né? Depende da performance de cada um, no caso, da individualidade biológica de cada um. Tem pessoas que vão conseguir um resultado mais satisfatório com 30 minutos, visando hipertrofia. Outros vão conseguir perder um pouco de peso, vão fazendo atividade. Agora, o que não pode é ficar totalmente procrastinado, sedentário, sem fazer nada. Se você tem 15, 20, 30 minutos, faça alguma coisa. Inerte. Aí não dá, né? E hoje a gente volta a falar da alimentação, né? O cara hoje tem uma facilidade de pegar comida fast food muito fácil, né? Demais. Então tudo vem na mão, o cara tudo isso aqui, né, meu? Tudo é celular, toda hora. Cara. E às vezes o cara... Eu sempre falo, no meu treino, se eu for pra casa e sentar no sofá, eu não consigo ir. Então eu já tenho que ir direto do trabalho ou coisa assim. Mas é um hábito pessoal meu. Então é assim que eu funciono pra chegar lá. Ou ir de manhã ou de tarde, né? Então a gente chega num ponto também agora que muito tocante, que o cara fez tudo isso, tá evoluindo, mas teve uma estagnação e não vai mesmo. Hoje a gente tem um perigo grande, né, que é o tal do anabolizante, né? E aí hoje o pessoal às vezes não procura nenhuma instrução, um amigo que tá fazendo, alguém que traz, e o cara acaba entrando nisso, né? Então tem um perigo muito grande nisso, né? Nossa, infelizmente é uma realidade. Eu acho que todas as academias correm esse risco dessa interferência dos anabolizantes. Por quê? Hoje em dia está muito fácil se adquirir pela internet. O acesso é muito fácil e os resultados, entre aspas, são muito rápidos, né? Só que o que vai custar isso para esse indivíduo? No hoje, no amanhã, no futuro? Entendeu? O anabolizante, ele é assim, na nossa opinião, no caso, nosso conceito, no caso, é totalmente assim, desnecessário para pessoas normais, no caso. Ele vai entrar num cara que vai competir. Alto rendimento, o cara que precisa. Exatamente, que precisa daquilo lá. Só que ele vai ter uma orientação médica para isso, entendeu? Ele não vai tomar como esses garotos tomam aí, compram na internet. Ele tem que tomar lá 1, 2, 3 ml, 5 ml, faz um ciclo. Não quero nem falar nesse negócio de ciclo, porque é uma coisa que pode sugerir às pessoas. Mas é terminantemente desnecessário para quem quer qualidade de vida, quem quer realmente ter hábitos saudáveis, que é o que a atividade física proporciona. Né? Com certeza. Eu acho que eu falo a mesma coisa de você pegar um motor de carro original e você tunar ele, né? A durabilidade vai ser muito menor, né? É mais ou menos nessa linha. As consequências na saúde para a pessoa... É gigantesca, né? Mas meu amigo tomou, não aconteceu nada. Aí volta na biomecânica mesmo, na biomedicina dele, né? Na individualidade de cada um. Né, pode ser que para mim eu posso tomar várias coisas e não vai acontecer nada. Já o Diego toma, pode acontecer alguma coisa. Isso a gente não tem como uma bola de cristal para saber para quem vai fazer mal ou vai fazer bem, entendeu? Muito desconhecido ali e o pessoal por acesso muito fácil acaba entrando nessa. Júlio, temos perguntas hoje? Tá chegando muitas perguntas aqui no nosso chat, inclusive uma do Pedro. O Pedro escreve aqui pra gente e elege aqui da nossa mesa o Diego para tentar responder. Olá, eu sou o Pedro. Tem uma pergunta pro Diego. Ô Diego, eu sou aquele tipo de pessoas que em todos os finais de anos faço a resolução para começar mudando de vida. Ter uma vida mais saudável. Rapaz, eu não consigo. O que posso fazer? Já tentei 3 anos seguidos, bicho. Começo, vou ali até o mês de fevereiro e já começo a desistir. Como faço para começar? Tá, vamos lá, Pedro. Algumas orientações é importante. Olho para a câmera aqui, para cá.
algumas orientações são importantes, né? Precisa ser uma modalidade que você goste, alguma coisa que te dê prazer. Que primeiramente você vai estar conseguindo ir para uma prática, ir para um local, para um grupo que você goste. Então precisa satisfazer primeiramente seu sistema dopaminérgico, né? Tem que ter prazer para fazer prática. Ah, mas dói, mas é chato. Cara, não vai fugir disso. Tudo que você fizer vai ter um princípio de desconforto. Vai precisar aprender alguma coisa, vai ter que estudar. Estudar não é legal, a gente sabe. Para algumas, né? Parece que para outras pessoas é mais fácil. Melhor, né? Mas assim, o primeiro conselho é gostar daquilo que, sabe, que te mais apetece. Alguma coisa que te dê mais prazer. Num segundo momento, é você ter isso planejado. Será que eu consigo manter pelo menos 6 meses? Fazendo o horário da manhã, da tarde ou da noite, encaixa, né, na minha rotina de trabalho, de estudos. O exercício ele é prioridade ou ele é mais uma situação que eu vou colocar na minha vida para esquecer? Eu tenho um problema com isso também, mas é no inglês. Eu queria ter aprendido inglês já. Cara, eu tento, pago um curso e, poxa, não consigo, né? E assim, cada um tem dificuldade para uma coisa. Para nós que somos da área, é mais fácil, a gente sabe, né? Mas para aquilo que a gente não tem assim um desenvolvimento, uma inteligência mais voltada para aquilo, né? Por exemplo, línguas para mim é terrível, é difícil. Mas pro exercício já é mais fácil. A minha inteligência já é mais sinestésica corpórea. Mas então acho que é isso, né? Alguma coisa que apetece e alguma coisa que você consiga manter pelo menos 3 meses. Eu acho que assim você vai criar essa questão do hábito que a gente conversou, né? Perfeito. Tá aí, Pedrão, tua resposta. Espero que você comece e continue no seu treino. Amém, amém. Mais alguma, Júlio? Mais uma. Temos aqui uma pergunta da Patrícia. Ela não endereça ao qual dos dois, mas eu acredito que todos possam compartilhar. Olá, eu sou a Patrícia. Eu já tentei personal trainer. Acho que o meu caso era individual. Não consegui me adaptar, mas também tenho receio de frequentar academia com muita gente. Sou uma pessoa meio retraída. O que vocês me indicam? Personal trainer ou academia? Fica à vontade. Eu falo. Bem, Patrícia, eu acho que primeiramente você tem que escolher uma modalidade que você goste. Se é numa academia, se é musculação, se é um funcional, se é um jump, um pump, são várias modalidades que vai ter para você desenvolver. E o personal ele vai estar te orientando com uma melhor facilidade nesse sentido. Se você tem dificuldade de frequentar ambientes com mais pessoas, no caso, que se dispersa sua atenção, então o profissional, o personal trainer, ele vai te orientar e vai te ajudar muito nesse sentido. Então acho que o caminho, sim, é você escolher uma modalidade, escolher um profissional que você confie e que você possa debater com ele as suas dificuldades. Ele vai estar te orientando a te colocar numa atividade que te dê prazer e que você possa ter resultados, e isso consequentemente vai fazer você permanecer mais tempo nessa atividade. Muito importante. Tá aí a resposta, Patrícia. Terminamos? Tem mais uma aqui do César. Olá, sou o César, tenho 45 anos. Sou muito afim de fazer academia, mas sempre que tento, ouço aquele creque nos joelhos. O que devo fazer? Procurar um profissional na academia ou um profissional médico antes de começar a praticar os exercícios? Olha, creque. A gente tem que saber o que é esse creque aí, né? Mas as nossas articulações, elas podem ter algum tipo de patologia, de fato instalada, mas pode ser uma condição biológica, né? Alguma coisa que, né, enfim, pode ter acontecido ali. Mas, obviamente, seria interessante se, de fato, há um desconforto que impeça ele aí, né, para um ambiente, um espaço físico, ter uma orientação médica, né? Porque, às vezes, esse creque pode ser patológico. Mas, se não for, não te incomoda, não te impede de te locomover, de te quebrar a inércia, vai pra academia, busca um profissional de educação física e faz uma avaliação. Exatamente. Né? Se nada te impede, vai fazer seu treino, começa devagar e vai progredindo aos poucos. E até um gancho em cima disso aí. Se você está sentindo um desconforto nas articulações, no joelho, esse creque no caso, procure realmente uma academia que tem profissionais habilitados. Vai fazer uma avaliação, o próprio profissional vai estar te orientando se você deve ou não procurar um ortopedista, no caso, para avaliar essa patologia sua. Se é realmente um caso de deficiência locomotora, no caso, se é simplesmente um simples desconforto ou a falta de atividade física, né? Porque as pessoas às vezes estão com 45 anos,
né, nunca fez uma atividade direcionada no caso. Tem vontade, mas não vai. Então, ó, já perdeu 45 anos da vida dele de fazer atividade física, porque seria exagero. Vai perder lá uns 35 anos de falta de atividade. Aí, né? Então, ele tem que procurar. O profissional vai dar uma avaliada. Se achar recomendado fazer uma avaliação mais detalhada, médica no caso, ele vai estar orientando. Caso contrário, é atividade física que vai melhorar esse crack, com certeza. É, garotão, é isso aí, não tem como fugir não, hein? Vamos lá para treinar. Tudo certo? Mais alguma? Agora uma pergunta aqui da produção do Metrópolis Podcast. Nós vimos que parece que foi amplificado, né, o acesso às academias com as mídias sociais. As pessoas buscam muito a identificação, a imagem. A gente tem bastante postagem aí de pessoas com corpos perfeitos, sempre sorridentes. A nossa pergunta fica mais ou menos dentro dessa dinâmica. Na época de vocês, começaram na academia sem essa explosão das redes sociais. Como era a vida nas academias antes e como é agora, após essa massificação do corpo perfeito, da foto bem produzida, da alegria a todo custo? Bem, na época que eu posso falar assim, na época sim, eu sou um pouco mais experiente do que o Diego nesse sentido, né? Na época que a gente começou a academia, ou até mesmo praticar, a evolução que hoje tem de conhecimento fisiológico, biomecânico, de informação do corpo humano, mudou muito. Aí veio a mídia colocando isso que você colocou, o bem-estar, a estética, o grupo de amigos, que é lazer, que é a atividade física prazerosa, faz bem para a saúde e tudo mais. Na nossa época, não tinha muito disso, os equipamentos eram limitados, né? Não tinha biomecânica, a gente malhava de fundo de quintal, os conhecimentos, no caso, não tinha livros praticamente para a gente poder estudar sobre biomecânica, fisiologia, não tinha. Né? Fisiologia, então, era um bicho de sete cabeças, ninguém sabia. Anatomia, então, nem pensar. Então, esses últimos anos, no caso, que a medicina esportiva evoluiu muito, trouxe grandes ganhos para as academias nesse sentido, porque hoje nós temos profissionais da área. Na época, eram praticantes que davam aula, que não tinha nenhum conhecimento teórico, não tinha conhecimento de biomecânica, de cinésio, de articulações, né? Malhava por malhar, pela prática em si, entendeu? É errado? Hoje a gente vê que sim, mas quanto benefício isso fez lá no passado. Hoje, né, com a graça de Deus, com os conhecimentos todos, evoluiu por si demais. Então as academias evoluíram nesse sentido muito, pelas informações que se criou no dia a dia, né, das pesquisas, dos conhecimentos gerais, dos livros publicados, revistas, artigos publicados. Então isso deu um grande ganho para as academias. E também, em contrapartida disso, os modismos, né, que de uma certa forma faz bem, mas também faz mal. Eu vou para a academia porque minha amiga vai, eu vou fazer isso porque a outra vai. Então, as academias, esses grupinhos que você citou, às vezes é interessante para social, mas não para qualidade, quem vai lá para malhar realmente. Porque hoje nas academias a gente vê muito isso, né? O pessoal vai um grupinho, fica num equipamento, outro lá com o celularzinho aqui, para lá e para cá, atrapalha, às vezes, quem quer treinar malhar. De fato, né? Exatamente. Se não postar a foto, não treinou, né, também? Exatamente. Tudo bem Tá que esse pago, apelo, né? Tá pago. esse apelo social é importante, mas a pessoa tem que ter a consciência de que tem pessoas lá que não tem tanto tempo pra como tá lá, outras pessoas. exatamente. Né? Então vai lá para fazer o seu treino de 40, 50 minutos e tem os compromissos dele. Né? E já pessoas que não. Então, foi bom para as academias isso? Sim, foi bom. E hoje, já nesse gancho aí, né, nossa academia é uma academia tradicional, digamos assim, né, como a maioria aqui da nossa cidade. Né, mas nessas grandes cidades já tem essas low cost, essas academias enormes, com muito equipamento, muito apelo, como é que fala, de marketing no caso, em cima, né? e sem muita qualidade, infelizmente. Né? São poucos profissionais que trabalham para cuidar de tantas pessoas. Então a pessoa vai lá, pega um treininho lá na própria máquina, eu quero fazer peito hoje, o computador dá para ele, vai lá e faz. Será que isso é legal?
Até que né? ponto essa... Né? Até que ponto essa evolução das academias é interessante para o ser humano em si, de qualidade de vida. Então é uma questão que a gente levanta aqui, né? A gente não tem como nem competir com esses caras, né? Sim. Essas grandes redes, no caso, porque assim, os caras têm equipamentos de última geração, tudo mais, é um apelo assim, de marketing enorme, questão de valores, tudo mais, dominam a mídia no sentido geral, né? E nós, que fazemos um trabalho mais tradicional, pautado mais pela qualidade de vida, a gente sente um pouco isso. E nós, que somos profissionais da área, ficamos assim, tristes nesse sentido, porque o apelo financeiro se prevaleceu a qualidade de vida. Eu já falo que também a academia tradicional é mais humanizada, né? Com Muito certeza. mais humanizada. Eu acho que ele falou um pouco dessa parte mais anterior, da qual eu talvez não participei, eu peguei mais essa parte das redes sociais, da influência, e esse ambiente que nós temos de redes sociais principalmente influencia muito, né, no nosso ambiente, né? Então tudo é foto, tudo tá pago, etc. Não tô criticando, mas a gente sabe que é uma realidade. Teve desenvolvimento, muito. Agora, se houve evolução, são contrapontos, né? Parece que elas vêm brigando, assim, sempre. Mas eu acho que como tudo, né? Não só na educação física, obviamente, a gente tem sempre essa dificuldade. Eu acho que os profissionais de educação física, inclusive nós, tínhamos que ter mais essa conversa nas redes sociais também, né? De conscientização, de conscientizar as pessoas que muitas vezes o treinamento ele precisa de pausa e precisa de descanso, e você está usando o celular na hora de treinar. E qual que é o momento que você deveria usar isso aqui? Usa depois. Se quiser usar o cronômetro, usa o cronômetro. Mas você não tá lá conversar. pra treinar, né, Exato, cara? entendeu? Então, assim, melhorou muita coisa, parte fisiológica, estudo científico, várias áreas juntas trabalhando em prol da performance do resultado. Bacana, né? Só que tem essa questão também que, poxa, explodiu esse negócio de internet, né, cara? É uma coisa assim absurda. A proporção é E gigantesca, todo mundo né? aqui tá feliz, né? Todo mundo tá muito a feliz, tá tudo felicidade, certinho, a terapia em dia, né? E quer sempre mostrar ali que tá bem, etc. Mas vai ver em casa não tá muito legal. Exatamente. Então se preocupa com o treino, que é mais importante. Tenta melhorar na performance de treino, que vai ter muito mais resposta do que a foto lá no Instagram, no Facebook, etc. Bom, galera, esse papo, se a gente tem muito assunto, se a gente for alongar, eu até estendo o convite para vocês outras vezes a gente tratar mais disso, porque é um assunto muito amplo, né? Exato. Mas como o nosso tempo já está se esgotando, eu peço a vocês, começando pelo professor Ricardo, as considerações finais. Só dando um ganchinho aqui pra gente, que lá na nossa academia a gente está promovendo um evento. Opa, legal. Que vai discutir algumas coisas, algumas dúvidas nesse sentido também. Vai ser dia 25/2. Vou passar aqui para o Diego comentar um pouquinho sobre o evento, que ele que está organizando mais, está mais por dentro dos assuntos, no caso, mais voltado ao evento, né, que a gente vai estar desenvolvendo lá. Vai lá, Biana. Vai, Diego. Bom, primeiramente agradecer, obrigado pelo convite, por estar fornecendo informação para a galera, quem vê, que a gente eu acho chegue, que né, que precisa no exato momento. Exatamente. Né? Então, puxando esse gancho do evento, a gente vai tentar fazer exatamente isso, aproximar mais a teoria da prática. Para a galera entender muitas circunstâncias e muitos fatores que influenciam na performance, que não é só fazer contração muscular, que não é só movimentar peso e dominar a carga. Exato. Então, aspectos de personalidade a gente vai abordar, que é uma questão interessante. Algumas teorias que falam sobre personalidade, como que a gente pode aplicar isso na academia ou em qualquer outro ambiente físico, né? Exato. Que tenha treinamento, etc. E vai falar, obviamente, de prática, daquilo que a gente falou aqui sobre biomecânica e cinesiologia. Cinesiologia nem tanto, mas biomecânica sim, mas de um papo muito aberto, nada muito focado numa linguagem acadêmica, né? Uma linguagem muito mais popular, para falar pra galera, falar, ó, gente, foca no padrão de movimento, qualidade de movimento, isso vai fazer com que você aumente os resultados, a performance e assim por diante. Reforçando, qual a data do evento mesmo? Dia 25/2. A gente ainda só não definiu o horário, porque a gente tem um pequeno conflito com o comércio, a gente quer atender a maior parte das pessoas, obviamente, mas a gente quer mais ou menos aí umas 50 pessoas por conta do espaço físico, né? Então, quanto antes as pessoas puderem confirmar a presença, para nós que somos da organização, é melhor pra gente já deixar certo o espaço físico pra gente ter um bom andamento. E onde que é a academia de vocês? Vocês estão situados? Nós estamos ali na Avenida Distrito Federal, 1115, bem próximo ao Hipermercado Mufato, ao Ministério do Trabalho. Estamos lá de portas abertas para atender
o público no geral. Parabéns pelo evento também, que eu vou ter que deixar esse gancho, que é uma coisa que a gente não vê tanto na nossa cidade. Parabenizar vocês aí. Então a gente quer agradecer essa oportunidade de estar falando sobre atividade física, exercício físico, qualidade de vida, que é o nosso objetivo maior é isso. É proporcionar às pessoas uma qualidade de vida, uma autoestima melhor, que elas consigam se entender e aí sim colocar para fora aquilo que tem de melhor. E a atividade física, ela é fantástica nesse sentido. Então gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e convidá-los a fazer atividade física com profissionais competentes, com profissionais responsáveis e que vai dar uma orientação, sabe, legal para que você possa direcionar tanto alcançar os seus objetivos como também melhorar a sua qualidade de vida. Bora, galera, vamos sair do sofá. É O isso aí. Metrópolis Podcast termina por aqui. Muito obrigado, galera. Agradeço, valeu. Agradeço, valeu.